Prontinho, estamos sendo gravados. Hoje é o nosso último dia, né? Então é um dia de despedida, mas também de comemoração por vários motivos. A começar pela defesa ontem, sucesso aí da Isabela, nossa nova mestra, ah, ah, por eu ter tomado a segunda dose da vacina, minha comemoração particular também. Um brinde, estou com um cafezinho aqui. O, e, além disso, por ter tido essa oportunidade, esse momento com vocês ao longo desse semestre, foi muito produtivo. Gostei muito, né? O texto do Sam Bursier, em particular, é um texto que eu enfrento pela primeira vez, é um autor que eu não conhecia, e foi uma sugestão da Isabela, interessante, é um autor extremamente provocativo, né? E agora não vai ser diferente, né? A gente vai falar dessa segunda parte do capítulo Queer Zoning, né, e Queer Praxis, que mais é um diálogo crítico dessa vez com a Butler, né, sobretudo, né, uma parte dele, a maior parte é um diálogo crítico com a Butler. E a gente pode avaliar em que medida são justificadas ou adequadas essas críticas e mais uma vez ela me parece, o texto aqui me parece muito enfático às vezes, o colore em cores talvez fortes demais, assim, coisas que deveriam ser mais matizadas, mas a gente pode ver isso com calma. Vou passar a palavra para a Lara, né, que é quem ficou de apresentar. Obrigado por ter se disponibilizado para fazer isso aqui. Vou começar dizendo que, para mim, pelo menos, a experiência desse texto foi bem difícil de conseguir acompanhar, porque são muitas referências o tempo todo e algumas das referências que a gente busca não são encontradas. Isso também é mencionado durante o texto, mas muito bom fazer essa leitura, muito desafiador. E, sobretudo, entrar em contato com algumas ideias que puderam ser mais radicais do que as que eu tenho. Então, a gente parou no capítulo, né, Self-Made Queen e os Drag Kings desempregados. E aí eu achei interessante começar pontuando sobre como que a autoria define exatamente performance, porque a gente ficou dentro dessa discussão, e aí é descrito da seguinte forma: performance descreve o processo de fabricação de gêneros ou designa uma encenação, uma espetacularização concreta do gênero. Eu lembro de um momento que o autor dizia também que o gênero é uma imitação sem igual, como se não houvesse uma origem, mas é aquilo que se repete continuamente. E aí ele coloca também que a performance exibe o trabalho inerente, subjacente, naturalizado dos gêneros, inclusive quando estão em situação profissional. E aí, para o autor, ele coloca que a relação entre gênero, trabalho e performance não constitui uma antinomia entre trabalho e produção e performance. Não são opostos, são ambivalentes e podem levar a mais alienação e restrição ou vice-versa. E aí ele é bastante crítico sobre o que ele chama de gestão da diversidade. E ele aponta que essa gestão tem interesse de manter um à custa do desaparecimento do outro, seja a performance e o trabalho. No caso, se refere especificamente à performance conscientizada como prática. E aí ele coloca que a performance não só torna visível o trabalho e o gênero como trabalho,
mas também os espetaculariza nas performances públicas. E aí tem aquele exemplo das drag mariposas, que também foi discutido na reunião passada. E aí ele fala sobre ser importante rearticular trabalho e performance e verificar que tipos de reflexões e práticas autorizam o gênero como performance e o gênero como trabalho. Ele também classifica a performance e o trabalho como processos de repetição regulamentados, disciplinados e autodisciplinados. E aí ele coloca sobre a tensão entre vida laborativa e vida erótica, e faz críticas a RuPaul e The Apprentice. E ele se propõe muito a criticar essa forma de performance drag conforme está colocada em RuPaul e americanizada, que é a performance do espetáculo. E é muito criticado também essa fórmula do sucesso e da competição. Eu pesquisar qual seria o sentido de self-made, para entender o título também desse subtópico, o que seria uma self-made queen, e seria aquela pessoa que ela se faz o próprio sucesso, o empreendedor de si mesmo. Então, eu entendi que existe uma crítica citada especificamente a RuPaul, por existir essa competitividade entre as drag queens e, eventualmente, uma vai receber um prêmio e ser a self-made queen, aquela que chega lá. E tudo isso é televisionado e espetacularizado. E é proposto também, explicitado uma espécie de invisibilização que existe dos drag queens em comparação às drag queens, enquanto essas ganharam os holofotes, os drag queens ficaram ali numa sombra, embora também fizessem parte da cultura dentro dos anos 90. Deixa eu ver o que mais que eu anotei por aqui. O autor também fala bastante sobre a questão da pós-pornografia, qual o sentido da pós-pornografia, e de que ela extrai sua força performativa específica do ato sexual coletivo e político, que emana de workshops e ações públicas. E o objetivo desses ativistas pós-pornô não é um reconhecimento pelo mundo da arte, mas sim uma separação do modelo baseado na ascensão social e profissional. Então, existe constantemente essa colocação sempre bastante anticapitalista de tudo que está envolto ali ao lucro e uma ascensão pessoal. E se percebe nesse autor que ele é muito enfativo no que é coletivo e no que não está voltado de forma alguma ao lucro. O que me faz pensar particularmente nas dificuldades dessas proposições dentro da minha própria realidade e do meu próprio país, de tudo ser feito sem pensar exatamente em uma renda, embora renda e lucro sejam muito diferentes, mas pensar em toda uma vida que não é focada de forma alguma é muito difícil, porque
vivemos em um estado em que isso não vem fácil. Deixa eu ver. Aí no outro subtópico, esses corpos que trabalham, também se continua essa ideia de que a performance ela é desassociada do sucesso ou do fracasso, a performance artivista. Ela opera como a produção de subjetividades que deixam para trás a lógica do sucesso e da exceção que permite a valorização comercial no mercado de arte. Deixa eu ver. Bom, Lara, só fazer um comentário então sobre essa primeira parte aqui. Tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Primeiro, essa tese que é mais desenvolvida aqui no livro, de repensar a noção de trabalho, em oposição às concepções marxistas tradicionais de trabalho, e fazer o que ele está chamando aqui de uma queerização do trabalho. Né? Trabalho também é uma performance, só que essa tese de que tudo é performance, de que o trabalho é uma performance, o Bourdieu procura distinguir duas maneiras como isso é concebido. Uma maneira seria na lógica neoliberal, do self-made man, do empreendedor de si, etc., que também performa de certa maneira, só que numa lógica do sucesso, da competitividade, etc., e que encontra também uma dimensão espetacular no reality show, né, nas artes também performáticas e tal. E, por outro lado, você teria uma versão contestatória, digamos assim, radical, transfeminista, dos coletivos queers e tal, e que realizam um outro tipo de espetacularização dessas performances no que ele chama de política das ruas, ou essa política nas ruas. Ok, eu acho isso uma ideia interessante, né? De fato, falar em performance pode dizer coisas diferentes, né? E há uma apropriação desse termo que é muito diferente por esses grupos. Só que, por outro lado, uma sensação que eu tenho, e que é muito constante lendo esse livro, é de que mais do que... por exemplo, eu vou ler uma passagem na página, aqui em versão impressa, página 152, ele diz assim, que o gênero não é meu lar nem meu refúgio, assim como não pertence à nação. É uma concepção proprietária, abusiva, despolitizante e individualizadora do gênero que é alterada pela subcultura e pelos espetáculos das mariposas. Em vários momentos, o Sambuceto fica destacando a capacidade que um determinado tipo de subcultura e suas performances, etc., e suas intervenções públicas e tal, o poder que isso tem de certa maneira, combater o neoliberalismo, de inverter certas lógicas, de denunciar certas maneiras, né, de apropriação do corpo e tal. Só que eu sinto muito mais um tom assim, um discurso, vamos dizer assim, é uma espécie de pretensão, como se a gente falasse do autor, o autor tem a sua intenção. Então, tudo bem que esses coletivos e suas intervenções intencionem isso, que há uma dimensão da arte que a gente chama de conceitual, ou seja, esse é o conceito dessa intervenção. Agora, a pergunta que eu faria mas qual é, e aí tem um outro lado que a gente chama de teoria da recepção, né? Qual é a recepção disso, dessa obra, né? Dessas intervenções, dessas manifestações? Qual o efeito, que tipo de compreensão as pessoas têm disso? Né? Será que tem esse potencial revolucionário todo? Né? Será que do ponto de vista da sua recepção, isso produz, vamos pensar naquela intervenção que é citada aqui anteriormente, lá nas Ramblas, em Barcelona, por exemplo. Enfim, será que qual a recepção que aquilo teve?
Parece que o texto está o tempo inteiro preocupado só no conceito, né? Os coletivos têm lá a sua intencionalidade, digamos, a sua concepção, mas parece que em momento algum se pergunta sobre, mas e como é que isso foi recebido? Né? Que tipo de efeito isso produziu num público específico? Aquilo é um acontecimento, não é? Tem um lugar específico, tem pessoas que estão assistindo aquilo. Qual a recepção que aquilo teve? E eu duvido muito que a recepção corresponda a esse conceito que está sendo apresentado aqui, a essas intenções declaradas aqui. Isso me incomoda um pouco, fica parecendo que basta, sei lá, cada vez mais eu gosto daquele ditado, né, de que de boas intenções o inferno está cheio, né? Enfim, eu até acho que as intenções são ótimas, mas e qual é a recepção que isso tem? Né? Não olhar para isso parece uma espécie de, sei lá, sei lá, uma coisa meio masturbatória, assim, pouco importa o que os outros estão pensando, como que está sendo recebido, que efeito está produzindo, etc. Ok. Bom, esse é um comentário e também uma outra coisa assim que me incomoda um pouco nesse texto e aparece em vários momentos. Eu vou ler uma passagem que ilustra isso na página 155. O Sambuceia diz assim: ó, nem empreendedor nem modelo após pornografia extrai sua força performativa específica do ato sexual coletivo e político que emana de workshops e ações públicas. O objetivo, tá vendo? O objetivo dos artivistas, né, os ativistas, artistas, pós-pornográficos, não é o reconhecimento pelo mundo da arte ou o acesso ao status de artista, mesmo que eles possam reivindicar com razão a intervenção em espaços e instituições artísticas. Bom, o tempo inteiro parece que o Sambuceia se coloca no lugar de poder falar de todos os IELs, né, dos IELs de uma maneira geral, como se não, os IELs não querem isso, os IELs não querem aquilo. Peraí, cadê a pluralidade? Cada um pode querer coisas diferentes. Por que não há também alguns que têm uma relação diferente com esse mundo da arte, né, que seja numa perspectiva crítica, mas reconhecendo ali um espaço também de uma manifestação que seja legítimo, por exemplo? Eu acho assim, até entendo que o Sambuceia tem essa relação próxima com os coletivos, com os movimentos, e se sente parte deles e fala em primeira pessoa e tal, mas eu acho que tem uma tendência muito prescritiva, não sei se está entendendo, assim, de ficar o tempo inteiro falando assim, eles não são isso, eles, o objetivo é aquilo, eles não desejam isso, eles desejam aquilo. Parece uma espécie de cartilha. Se alguém vir e falar, sim, mas eu desejo tal coisa, fala, então você não é parte do meu grupo, digamos, você não é um IELTS. Tá? Enfim, isso me incomoda um pouco, uma tendência, digamos assim, a construir movimentos que são sectários, né? Que ou você pensa como eu, ou você está fora, né? Digamos assim. Ou você não é, digamos, reconhecido por esse grupo. Ok. Então, assim, só essa sensação, né, que em vários momentos do texto tem me parece, essa coisa meio de fixar normas, assim, estipular quem está dentro e quem está fora. Queria só fazer um comentário sobre esse último ponto que o Marco falou. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo direito? Minhas cachorras estão loucas latindo. Eu acho assim que ele tem essa intenção prescritiva mesmo, sabe? Pela obra ela se localizar nesse espaço de disputa política mesmo. Então, acho que vem, né, como um ponto positivo, mas também negativo nesse sentido que você falou. O que eu tinha mencionado assim, em relação à renda, tentando ser mais objetiva também, foi pensando na situação dos próprios artistas e designers que eu conheço, porque afinal você coloca a sua produção no mundo e ela pode estar ali completamente gratuita e disponível, mas isso é possível quando você tem uma forma de sobrevivência. Tipo, colocando em comparação artistas que eu conheço que têm uma base familiar e conseguem ser sustentados pelos pais, mesmo já tendo
atingido certa idade e artistas que eu conheço que nunca tiveram um suporte econômico. E simplesmente não dá para jogar o trabalho, deixar ele totalmente gratuito e disponível, como é sugerido o tempo todo no curso do texto, de que tudo é muito gratuito, muito coletivo, tudo é colocado no mundo sem nenhuma intenção de lucro, mas vendo pela perspectiva de classe se torna totalmente diferente sobre quem pode fazer isso e quem não pode fazer isso. Não é uma mera questão de intenção. Então, qual é o performer que pode fazer isso de graça pela luta política e qual é o performance que precisa de um retorno financeiro também para se manter. Deixa eu ver aqui. Vai falar agora dessa parte da Marina Abramovic, lá no MoMA de Nova York e tal, a leitura que o Sam Boursier fez? Eu ia para outra parte, mas posso citar, inclusive... Não, deixa eu mencionar, só para, se vocês conhecem essa performance, né? Essa The Artist is present, né? O artista está presente, né? Vocês conhecem essa performance? Ela é uma das mais famosas, assim, da Marina Abramovic. Ela simplesmente ficou no MoMA de Nova York. Ela tem uma descrição aqui, né? A performance era assim, você entrava, né? Tinha uma fila gigantesca, era um negócio, né? Tinha que pagar e tal. Mas aí tem um momento que você entrava e ficava parado, né? Ela ficava sentada, olhando para as pessoas, assim, sem dizer nada. E aí a pessoa sentava na frente dela e ficava ali, trocando olhares, e tinha todo tipo de reação, tinha gente que chorava, tinha gente que fazia um tanto de coisa. Tem um relato aqui que eu não sabia disso, que o Sam Boursier disse que teve uma pessoa que parece que tirou a roupa e foi retirada imediatamente pelos seguranças e tal. Mas, enfim, é um negócio, é meio forte a cena, assim, né? A cara da Marina Abramovic também era um encarar, assim, parecia que era um olhar dentro das pessoas, assim, era penetrante, digamos assim, é uma coisa impactante. E, no entanto, a leitura que é feita aqui é como se isso fosse um exemplo dessa performance show meio que é apropriada pelo circuito, digamos, dos museus e que produz muito dinheiro, esse mundo da arte que se descola, digamos assim, de uma dimensão crítica e mais revolucionária, uma espécie de performance liberal, vamos dizer assim. E eu acho isso mais uma vez, uma injustiça, sobretudo com a Marina Abramovic, que é uma performance assim, extremamente crítica, é um tipo de performance assim, não tem nada desse espetáculo boçal para ganhar dinheiro, não se trata disso, né? Eu acho que não sei, só porque foi no MoMA, que é uma instituição renomada de arte, porque se cobrou pela entrada, me parece aquele tipo de crítica que parece esvaziar a arte naquilo que existe uma certa dimensão na arte que guarda uma determinada autonomia, ou seja, que merece uma interpretação, uma compreensão, etc. E colocar a coisa imediatamente num determinado lugar, como se fosse assim, pouco importa a qualidade sei lá, da música de Beethoven, desde que ela seja executada na filarmônica, é coisa de burguês, sabe? Não sei se estão entendendo. Pouco importa o que a performance da Marina Abramovic propõe, digamos, do ponto de vista ou estético ou do conceito que ela traz. Desde que foi feita no MoMA, cobraram 22 dólares para entrar, tá fora, né? Não sei se estão entendendo. Isso também me parece um negócio que assim, porque tudo bem, você tem uma crítica ao que a Marina Abramovic fez, apresente, mas a única coisa que foi dita aqui é que foi no MoMA, é que se cobrou dinheiro, é que aquilo é um grande negócio, que tinha grande visibilidade e que pessoas ganharam dinheiro, enfim, e acabou, sabe? É só esse o problema da performance, né? Enfim, também não entendi muito bem. Eu entendi esse comentário, a performance com algumas sutis diferenças. Eu entendi que
dentro da escrita era como se ela estivesse colocando que a performance tinha tudo para ser, mas encontrou um limite. A performance, ela rompia o espaço rompia o espaço do privado ao público, tinha o acesso, tinha o trabalho com o corpo, mas que encontrou um limite ali a partir do momento em que alguém cruzou algo muito forte para aquele espaço. Foi a ação da nudez, do mostrar o próprio corpo. Ali era o limite que não foi declarado, mas que no momento em que se ousou performar também, foi expulsa. E aí eu achei engraçado isso, porque assim, não sei se vocês já viram a performance da Marina Abramovic, eu acho que essa do MoMA deve ter sido a única performance dela que ela estava vestida. Ela está sempre nua, ou pelo menos tem alguma coisa da ordem da nudez. E ficar falando isso dela, de que mas essa era uma outra proposta, não sei. Também acho que isso talvez dependa mais do próprio espaço do museu do que não foi a artista que levantou e mandou ela se retirar, sabe? Enfim, não sei como interpretar isso. Agora, eu até entendo, no final dessa passagem, o Sambucê sugere que, mais do que esse circuito, vamos chamar artístico reconhecido, que tem grande mídia, visibilidade e tal, que é o caso da Marina Abramovic, do MoMA, o que interessa a ele é o que ele diz aqui, ó, sair um pouco dessa cena, digamos, sair do estúdio, do espaço público, em plena era neoliberal, como ele diz na página 158, para encontrar outras cenas de produção do conhecimento, da política, outros tipos de coletivos, digamos assim, comunidades experimentais, como está dito. Acho ótimo, interessantíssimo, porque esse parece o perfil do Sambucê. Agora, parece que é porque eu estou interessado em outras cenas. Legal, né? Agora você precisa dizer que a outra cena, que você não está interessado nela, não tem nenhum valor, que é isso, que é aquilo, não sei o que. Parece que a pessoa assim, eu não gosto de, sei lá, de jazz, eu gosto de tal música. Então, falando mal do jazz, deixa o jazz para lá, vai curtir sua música, né? Está interessado em outros coletivos, eu até entendo, tem um potencial muito legal, vale super a pena também. Fala deles, sabe? Parece que a preocupação maior do Sambucê é falada o tempo inteiro daquilo que ele não gosta. Não gostei da Marina Abramovic, não gostei sei lá, da manifestação dos gays em não sei aonde, eu não gostei disso, daquilo outro. Por que não apresenta os exemplos potentes e procura mostrar a força deles? Isso, para mim, diria muito mais do que ficar apontando o dedo para os outros, dizendo, ali, ó, não deixaram tirar a roupa, tá vendo como é que eles são caretas, né? Tá vendo como que aquilo é uma arte não revolucionário, né? Não sei o que, enfim, mostra as outras e fala, tudo bem, o texto faz isso também, mas deveria ser o foco maior, assim. Essas partes aqui, talvez seja por isso, né? Essa segunda parte do capítulo, parece que é o tempo inteiro apontando o dedo, ela quase que não traz exemplos, assim, do que o Sambucê está considerando como mais potente, digamos assim, fica só mostrando os problemas, digamos assim, das outras formas de pensar ou de se manifestar. Só mais um comentário sobre a performance da Marina, que eu dei uma olhadinha rápida sobre o que aconteceu, né, com a pessoa que foi expulsa. E aí, o primeiro fato interessante é que é uma cineasta, que é uma boa cineasta, inclusive, aparentemente, que tem alguns trabalhos bem aceitos. E aí, o que ela falou foi que ela tirou a roupa para demonstrar para Marina que ela se sentia atravessada pela arte dela. Então, conectando também com esse comentário de que muitas performances da Marina incluem a nudez, eu acho que o intuito foi, assim, fazer uma espécie de diálogo com essas performances. E aí, por outro lado, foi compreendido que ela era uma pessoa, assim, entre aspas, surtada, e que poderia
fazer qualquer coisa, se ela tinha tirado a roupa, ela poderia fazer qualquer coisa. E aí, supostamente, assim, acho que é tipo, ela não era artista, ela não podia, não estava ali dentro do script do que ela poderia ou não fazer. Se fosse a Marina, seria esperado, porque é a performer. Mas outras pessoas não podem chegar no mesmo patamar. Achei isso interessante, vendo o lado dela. E sobre ainda, já que ainda está dentro desse subtópico, a questão dos drag queens eu achei muito interessante, mas talvez justamente por o livro ter essa tendência a estar ali sempre defendendo, não, falando mais sobre a transexualidade e não tanto sobre as questões de gênero. Eu achei que faltou uma profundidade, me lembrou uma questão que pouca gente sabe, só quem acompanhou muito a carreira da Lady Gaga, que ela passou por um momento de ter um drag king e não fez assim 1% do sucesso de diversas drag queens que aparecem. Então, por que essa figura não é suficientemente explorada? Se a extravagância da performance feminina ganha toda a visibilidade, como ela é divertida e engraçada, por que o deboche, a graça e a extravagância da performance masculina é totalmente invisibilizada, negada, não é divertido, não vende, não faz parte? Eu achei que poderia ter entrado um pouco dentro disso também, mas nitidamente pela pegada do texto também não é tanto a proposta. Então, a outra performance que a autoria cita é essa performance em que um grupo volta a um trabalho artístico que teve na era vitoriana, que incluía a Ludwig, que basicamente era uma serva de um cara, e que um fotógrafo que ele constantemente fazia registros dela trabalhando como empregada, o que era visto como uma masculinização. Então, dentro do texto, enquanto ele fala sobre isso, ele se refere sempre a ser a drag da Hannah Coolidge. E aí fala sobre como essa performance, que no caso a performance sobrepunha as imagens, os registros fotográficos, com algumas falas sobre trabalho. E aí o autor do texto fala sobre o rompimento das barreiras entre a performance de gênero e a performance de trabalho no que se refere ao que foram essas fotografias na era vitoriana. Deixa eu ver. E aí ele coloca assim que, independente de qual seja o significado e o valor político e sexual dessa drag da Coolidge, é totalmente diferente da flexibilidade identitária e de gênero exigida na época neoliberal. E aí fala do tipo de exploração dos homossexuais no trabalho nesse contexto, que gera, na verdade, uma dessexualização, que seria o oposto desse trabalho fotográfico, que é uma sexualização perversa, privada, clandestina. E aí ele propõe que
existe uma marca colonial e racial dessa exploração pelos bons homossexuais, que supostamente devem ser protegidos dos muçulmanos, árabes, homofóbicos, sexistas. Eu achei muito... Me chamou a atenção essa questão no texto que ele costuma repetir basicamente sobre islamofobia. Achei que coincidiu bastante com os acontecimentos da atualidade. E aí, de como me parece ser mais marcante a islamofobia na Europa, porque é constantemente colocada essa figura oposta do homem muçulmano machista, sexista, contra o bom homossexual. E aí é mais uma coisa que eu não tenho certeza não, eu acho que não dialoga tanto com a realidade brasileira, que consegue abarcar, assim, às vezes o pior dos dois mundos, que é a homofobia e a islamofobia ao mesmo tempo. Não é que um é melhor que o outro, não vai ser a questão do homossexual, ter um bom homossexual mais bem visto do que essa figura árabe. Essa coisa, só um comentário, Lara, essa coisa do preconceito, dessa islamofobia, né, na Europa, é um negócio muito, na França especialmente, onde eu morei um tempo, é um negócio que me impressionava bastante, assim, e de fato é muito diferente da nossa experiência no Brasil. Eu me lembro de várias situações de ver pessoas sendo abordadas no supermercado, por exemplo, ou um conhecido meu, assim, isso foi mais tempo atrás, quando eu tive em Lyon, né, que é mais para o sul da França, e lá tinha um grupo de brasileiros e tinha um cara que era comumente visto como árabe, ele tinha traços árabes, é uma família de libaneses aqui de São Paulo e tal, e ele era barrado, assim, a gente foi entrar numa boate, assim, ele foi barrado, sabe? Não deixa, lá tem essa coisa de não deixar a pessoa entrar, sabe? Aí tem que conversar, não sei o quê e tal. E é um tipo de discriminação que é claro que a gente tem as nossas formas de discriminação óbvias, né? Mas é um tipo que eu, pelo menos, eu não consigo distinguir claramente uma pessoa que tem traços árabes de quem não tem. Por exemplo, esse brasileiro mesmo que tinha uma origem lá, que era árabe, eu olhava para ele, para mim ele era um brasileiro igual a mim, sabe? Ele era branco e tal. Para o Brasil ele é considerado um cara branco. E eu não consigo, os franceses sabem fazer isso direitinho, distinguir o árabe ou não, né? Por exemplo, eu não era confundido como árabe, mas eu não tenho de fato nenhuma ascendência árabe na minha família, mas eu não sei porque eu não consigo, assim, é um pouco essa habilidade, vamos dizer assim, de discriminar tipos étnicos assim por traços. Por exemplo, o brasileiro sabe distinguir, por exemplo, um nordestino. Quem não é brasileiro não sabe. Esse não é um tipo claramente, né, percebido por ele, sabe? E a relação árabe é a mesma coisa. Então, eu não tinha. É claro que tem aqueles que têm um tipo muito claramente árabe, uma roupa típica, mas fora isso, os brasileiros que são descendentes de árabes, por exemplo, eu não tenho essa capacidade assim, de percepção. Eu acho que a gente já está chegando nessa parte, né, que ele vai trabalhar com essa crítica a Butler. Acho que é o próximo ponto, né? Porque eu vou acompanhando pela página que acabo me perdendo. E aí eu queria, assim, que a gente comentasse principalmente essa página 165, que aí já começa essa crítica, né? Que fala assim, em contraste com a performance de gênero à la Butler, que apenas valoriza o fator de repetição ou recitação como novidade, orientado para o futuro e nunca para o passado em seus efeitos, os problemas de gênero despreza as citações do passado, diz Friedman, que conecta essa concepção bluteriana de performatividade futurista e progressiva ao capitalismo até o fim do século XXI. Eu fiquei assim chocada quando eu li isso aqui, porque eu não peguei problemas de gênero para reler, né, enfim, né, mas eu fiquei assim,
para mim não faz sentido essa crítica. Aí eu queria que te comentasse sobre isso, porque para ela a repetição não é futurista, ela não se reconhece, ela não deixa de reconhecer o passado. Na verdade, é aquela questão do sujeito ser interpelado pela norma. Então, passado, presente e futuro estão ali convivendo, sabe? Eu fiquei assim, chocada. Não, e outra coisa, olha a linha seguinte, Isabela, está dizendo que a teoria da Butler oculta mais o fator social do que o cria. Eu fiquei pensando, como assim oculta o fator social? Todo processo de interação é uma imposição social, né? É um elemento social de imposição. Toda a lógica, né, desse chamamento, da interpelação, é uma imposição social. Eu não entendi por que esse elemento social está ocultado. É mais uma dessas passagens assim que me parece uma... Tudo bem, pode até ser uma crítica interessante, mas eu não consegui nem entender qual é o problema que está sendo detectado ali, né? Dizer simplesmente que a Butler oculta o social e não há esse elemento de, digamos, conectar com o passado, assim, em que sentido, né? Pode até ser, num certo sentido, mas me explica melhor, né, o que você está querendo dizer. Sim, eu fico pensando assim, que ó, de certa novidade que ela tenta trazer, né, a partir de problemas de gênero, é mostrar como existe um vácuo, né, entre a performance, não entre a performance, né, mas entre o sujeito e a norma. Esse vácuo, ele acontece na performance, né, que é por isso que a gente não é simplesmente a cópia da norma, e por isso que é possível mudanças, alterações e não sei o quê. Mas aí parece que eles pegam esse autor que eu não conheço, né, que é esse Friedman. Eu nem fui conferir que é, assim, se é, que obra que é, não olhei não. Mas aí parece que pega como se fosse essa questão da possibilidade de mudança, né, pela performance, como se fosse um esquecimento, uma desconexão com o mundo, assim. Sendo que eu acho que, na verdade, a teoria da Butler foge muito disso, né? Ela quer mostrar justamente que existe como se fosse assim, né? Não um aprisionamento, mas uma volta, né? O sujeito se volta à norma todo o tempo, né? Ele é agarrado, ele é atravessado. Então, assim, achei isso aqui muito doido. Não, e a sequência ainda tem mais, Isabela. Olha só, a drag butleriana destrói a história, não é muito fã do social, e menos ainda da economia ou da história econômica e política dos gêneros, dos corpos e, portanto, da biopolítica. Enfim, uma coisa meio, para mim, ficou também, como para você, Isabela, uma coisa incompreensível, assim. Eu acho assim que existe uma crítica, né, do exemplo da drag que a Butler utiliza no Problemas de Gênero, né? Mas eu não entendi assim se essa crítica do Sambuceer vai nesse sentido do que geralmente a gente ouve, como se estivesse complementando, sabe? Ou não? Engraçado que eu consigo imaginar uma crítica inversa, isso sim, da Butler para o Sambuceer, nos mesmos moldes, por exemplo, da crítica que a Butler fez para aquela ideia do lesbianismo como uma espécie de identidade que seria radicalmente subversiva, digamos assim, dos lugares, dos papéis de gênero, né? Só para as pessoas entenderem, assim, minimamente, assim, rapidamente, assim, resumindo, tem uma pergunta da Butler, que eu acho a Butler, nesse tema, assim, realmente uma filósofa genial, e o que ela pergunta é o seguinte: olha, ainda que gênero seja performance, portanto não haja nada de natural dado, nenhuma determinação biológica, nada nesse sentido, tudo isso é construído, né, de certa maneira, e a gente performa isso de diferentes formas, e portanto é uma construção, etc, etc. A pergunta é, mas isso significa que a gente possa livremente construir os nossos gêneros, né, de uma maneira completamente ilimitada, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de restrição e tal? E ela vai dizer, olha, existe uma relação, inclusive psíquica, de constituição de si, etc., que se faz sempre, de uma certa maneira, a partir de um conjunto de normas que nos constituem. Então, nós somos constituídos e nós nos produzimos
Só que a gente não começa fazendo isso livremente, a gente já começa a partir de uma construção que nos foi imposta, né? Ou seja, todo mundo aqui começa a experiência, né, de si, né, de subjetivação, etc., a partir de lugares que nos quais fomos colocados, né? A gente não começa construindo a nós mesmos, a gente começa sendo chamado, essa é a ideia da interpelação, a gente é interpelado, menino, menina, não sei o quê, e essas interpelações vão nos colocando em determinados lugares. E a partir dali, é claro que há uma possibilidade da gente subverter esses lugares e performar gêneros diferentes, mas essa possibilidade ela vai se dar sempre num diálogo, né, de certa maneira, numa interação com essas imposições que nos constituem. E esse diálogo não é um diálogo assim, no qual a gente pode simplesmente rejeitar tudo, virar e falar assim, olha, eu não quero mais ser o macho branco brasileiro, ocidental periférico, etc. Eu quero ser a mariposa cubana. Enfim, ainda que eu quisesse me construir dessa maneira, há uma relação que é tensa, e a vida psíquica do poder, que é o nome do livro da Butler, acho que explica isso muito bem, como que, de certa maneira, nós nos apegamos assim, apaixonadamente àquilo que nos constitui e que, num certo sentido, nos oprime, nos impõe lugares, né? E a gente, de certa maneira, a gente tem um medo de, ao abandonar tudo isso, ao deixar de ser tudo aquilo que constitui a nós mesmos, que a gente se destrua, né? Ou seja, o sujeito ele não é uma construção meio frágil, assim, a gente tem medo de se transformar de uma maneira tão radical a ponto da gente simplesmente deixar de ser, não sei se estão entendendo, é uma espécie de apego, uma tentativa de se proteger minimamente, de se manter, eu me manter eu mesmo, de certa maneira, e com isso eu apego àquilo que me foi imposto, né? E a gente não tem essa capacidade psíquica de simplesmente abandonar tudo, subverter tudo, não é? Isso é uma ilusão, não é? E aí a Butler tenta explicar isso, recorrendo à psicanálise, mostrando os processos assim, de constituição do sujeito, enfim, e acho uma reflexão bastante rica, mas uma das críticas que ela faz, eu acho que vale ao Sambucê, inversamente, digamos assim, porque o Sambucê está tentando criticar ela, mas eu acho que se a gente apontar um espelho, a crítica volta sobre o próprio Bourdieu, que é o seguinte, olha, ainda que a gente esteja do lado daqueles que pretendem, de certa maneira, subverter desses lugares, construir experiências, performar gêneros distintos, a Butler é vista, e com toda razão e justiça, na minha opinião, como uma teórica queer, né, para pensar essas outras performances de gênero, só que essas construções a gente não deve olhar para elas e virar e falar assim, olha, essa não foi suficientemente subversiva, vamos supor assim, a sapatão, que é a mulher lésbica que se coloca no lugar do homem, o butch, não sei o quê, essa não é suficiente, ou os casais gays que reproduzem aqueles lugares da família tradicional, do homem e da mulher, por exemplo, esses não são suficientemente subversivos, ou as feministas, mas que ainda são heterossexuais, elas não são suficientemente subversivas, e por aí vai, como se existisse um lugar, essa é a crítica da Butler, como se existisse um lugar, uma construção específica de gênero que fosse a subversão de todos os lugares, vocês estão entendendo? Que fosse a pura subversão. E o que a Butler vai mostrar é que, de certa maneira, toda construção ela é uma subversão de certos aspectos, todo queer, de certa maneira, subverte algo, mas preserva alguma coisa, ou mantém alguma coisa da família tradicional, por exemplo, ou do desejo heterossexual, ou seja lá o que for, né, desses lugares que estão aí, e que nos constituem de diversas maneiras. E, portanto, as subversões elas são sempre parciais, não é? Ou seja, e não há, que se ela faz, a Butler, uma crítica específica, há uma certa proposta feminista na época que defendia o lesbianismo, a posição da lésbica como a subversão radical. Vai dizer, não é uma subversão radical, é uma forma de subversão legítima, como outras, né? As lésbicas não têm que ficar criticando as feministas heterossexuais porque elas não são suficientemente subversivas. É basicamente isso, né? Entre outras coisas. E aqui parece que eu concordo com a Butler, eu diria para o Sambucê, olha, Sambucê, é interessantíssimo os coletivos queers que você está
os transexuais, etc., mas isso não é o lugar da subversão radical, como se os gays, então, os LGBTs, etc., não fossem, digamos assim, suficientemente subversivos, fossem neoliberais, fossem isso, aquilo, etc., né? Como se existisse o gênero subversivo e digamos assim, não subversivos, simplesmente, né? Como se esses outros lugares, ainda que fora dessa norma da heteronormatividade compulsória, eles não são suficientemente subversivos. Eles também já são lugares de dominação e por aí vai. Em suma, me parece que o Sambucê vai nessa direção ou existe o lugar da subversão, digamos, nessas performances, e existe o lugar da não subversão. E não há essa coisa de pensar a complexidade disso, do processo de subversão, de construção, de performance, de como a gente se apega àquilo que nos constitui, de como a gente altera isso, é capaz de transformar, mas sempre parcialmente. Enfim, então eu me coloco claramente assim, e eu, como não entendi as críticas também que foram feitas a Butler, eu continuo achando, eu pelo menos me colocaria do lado da Butler, e o que eu vejo é mais essa aplicação da crítica da Butler, que ela fazia aquele tipo de feminismo, aplicar também a esse tipo de argumentação, vamos chamar aqui do grupo trans ou dos pós-feministas. Enfim, mas é uma percepção que eu tenho. Não sei se a Isabela concorda, que também já a gente leu junto, né, esses livros da Butler aqui no grupo anos atrás, né? Existe uma espécie de paradoxo também, né, de que se o que é subversivo passa a ser aceito e incorporado, ele deixa de ser subversivo e se torna a norma, eventualmente. Então, eventualmente, não vai mais ser radical se for se sair dessa posição da sombra e do que não é bem assim. Mas olha que interessante, Lara. O Sambucê parece dizer que o lugar dos LGBT, dos gays, né, se tornou uma norma agora no neoliberalismo. Foi também um lugar que docilizado, de certa maneira, e que também virou aceito, também tá ali, é o gay bem comportado. Esqueci o nome que ele usa, é o bom gay, alguma coisa tipo assim. Bom homo. O bom homo, enfim, então esse virou norma. Agora, esse lugar do qual ele fala, não, esse lugar não vai virar norma nunca. É a radicalidade em pessoa, digamos assim, a pureza da subversão, sabe? Por que não, sabe? Eu acho isso estranho, parece que é querer se colocar no lugar meio, digamos assim, não contaminável, digamos assim, né? Os outros lutaram, mas se contaminaram. Eu não. Eu sou incontaminável. Não, e isso assim, a gente tinha percebido desde o início, no primeiro capítulo, né, que como se tivesse essa, essa defesa mesmo a uma forma de militância revolucionária natural que vai vir a partir do movimento, né, trans e também periférico, né, porque eu acho que ele tem esse cuidado também de mostrar que tem que ser um movimento marginal. Mas aí eu fico pensando também que isso pode ter a ver com essa tentativa do autor de fazer uma junção, né, dessas duas tradições, a pós-estruturalista com a marxista. E, assim, eu não sei se eu estou falando besteira, Marcos, você sabe aí melhor que eu, mas principalmente por ter essa ideia de um sujeito revolucionário próprio, né, que existe e que é coletivo e que está aí pulsando, mas que precisa de conseguir agir, vamos dizer assim, coletivamente em grande proporção. Então, junto, é o queer com o trabalhador, com as mulheres, enfim. Pode ter a ver com isso também, né? Como se fosse uma junção mesmo dessas tradições e uma tentativa de formular uma outra coisa, né? Uma coisa que me deixou assim bastante com nó na cabeça
é que ao longo do livro, mais para frente, ele fala sobre rejeitar a interseccionalidade e trabalhar ali numa perspectiva que seria mais em torno da colonial. O que parece interessante, só que aí, dentro do conteúdo do próprio livro, quando se fala, sobretudo, sobre essa questão da greve queer, é como se fosse a questão que fosse solucionar todos os problemas. E aí tem essa frase também, que é: a greve queer e transfeminista destrói o trabalho remunerado e o não remunerado, o trabalho precário e a falta de trabalho, bem como todas as formas de trabalho mascarado e trabalho livre. É bastante expectativa em cima da greve queer. Eu escrevi até um comentário nessa passagem que você está lendo, Lara, que me pareceu assim, um exemplo claro de uma característica do livro, de uma maneira geral, que é o tom muito panfletário, digamos assim. A greve é isso, ela é a radical resistência, digamos assim, mas, ao mesmo tempo que é forte do ponto de vista da afirmação, é fraco do ponto de vista da justificativa, vamos dizer assim. Qual que é o fundamento que permite afirmar isso, que a greve queer destrói essas coisas, que é contra todas essas outras coisas, que dissemina subculturas e sexualidades e políticas novas e radicais? Qual que é o fundamento exatamente para isso? Ou, em outras perguntas, por que essa greve faz isso? Não é? Como ela faz isso? Até que ponto ela é capaz de fazer isso? Não é? Parece que fica uma coisa assim, se eu falar 10 vezes que a greve queer é revolucionária, a greve queer é revolucionária, ela vai ser revolucionária. Tipo assim, não, eu preciso fundamentar a minha tese. Não é? Eu sinto muito, e isso é claro, eu entendo a tônica do livro. O livro se propõe a ser uma ferramenta mesmo de ação política e tal, então tem essa coisa de querer de colar na cabeça das pessoas, né? Algo, né? Tem um lado que é panfletário. Mas, enfim, como eu estou interessado, sobretudo, pelo menos me interessa particularmente os argumentos, por que essa greve queer tem esse poder todo, né? Entendeu de que maneira isso me fica faltando, fica mais uma aposta, digamos assim, uma série de expectativas, como você disse, muito altas, mas que não me parecem bem claramente fundamentadas. Dentro do próximo subtópico, por que não valemos a pena, Mother Camp, eu tive questões também para tentar entender essa ideia de o que é o camp, e aí ele vai explicando, né, que é o que é sujo, o que é abjeto, o que não é aceito pela cultura hétero, e que é como se essas características fossem as que estão ali dentro do que não é aceito no universo LGBT e do que é bastante inerente ao queer. Ele cita também esse trabalho de Minelli, que são comédias musicais extravagantes, com decoração excessiva, inútil, frívola, conforme as palavras do autor, e que transforma os valores e revela novos papéis. Só dois comentários sobre essa passagem aqui, Lara. A primeira, essa parte do texto, essa contraposição que é feita aqui um pouco mais claramente entre uma reflexão marxista do trabalho, sobre o trabalho, nos termos da alienação, e o que interessa a ele, ao Sambuceau, e que seria mais essa dimensão, essa questão da subjetividade produzida pelo trabalho, né? Então tem aqui uma diferença, e assim, um autor que é muito interessante para pensar isso é aquele Maurizio Lazzarato, o italiano, que justamente faz uma crítica à concepção tradicional de trabalho, do marxismo,
e amplia para incluir a produção do desejo, da subjetividade, etc. Só que é uma crítica que vai mais funda, é claro, nessa compreensão do capitalismo, nas formas de produção dessas subjetividades, analisar como isso é feito. Mas aqui me parece que tem uma herança aí, sei lá, ecoa alguma coisa dessa, que é uma crítica interna feita pelos próprios pensadores, né, na tradição marxista já há algum tempo. Só que, curiosamente, não há nenhuma referência, que o Sambucê não cita o Lazzarato nem ninguém. Agora, com relação a um outro aspecto que me chama a atenção nesse capítulo, é que o Sambucê fala mais claramente assim, uma diferença entre uma teoria vivida e uma teoria textual queer. Claramente, o Sambucê se coloca como, não propriamente um teórico, no sentido de alguém que está preocupado só em conceitualizar, ele rejeita várias vezes esse rótulo, parece, do mero intelectual, digamos assim, e claramente ele pensa uma espécie de pensamento encarnado, digamos assim, vivido, que é ao mesmo tempo pensamento e prática, né? Que é ao mesmo tempo uma reflexão, mas uma ação coletiva, uma manifestação também corporal, né? Que é algo que está impregnado no corpo de diversas maneiras, né? Então, o que acho que esse rótulo que ele usa aqui, teoria vivida, expressa isso. Isso me parece assim, talvez mais explicativo, ilumina mais por que o Sambucê, em algum momento aqui, mais na frente isso aparece, inclusive, por que ele tem uma certa rejeição da Butler, por exemplo. A Butler é vista como intelectual demais, digamos assim, afastada dos movimentos sociais, dos coletivos, tarará, e nesse sentido não seria, digamos assim, uma interlocutora nessa teoria vivida, digamos assim. Às vezes ela fala uma coisa, às vezes fala outra, mas ela não vive aquilo plenamente como uma ação política cotidiana e que se manifesta nas suas ações e tal. Acho que tem um pouco essa dimensão, e isso ajuda a entender também as críticas todas que o Sambucê fez às universidades e ao mundo acadêmico, como se fosse esse lugar do intelectual afastado dos movimentos sociais, né, que não está agindo, não está participando das ações coletivas, nem nada disso. Mesmo que eles pareçam receptivos ou plural, ou que se digam aí progressistas, algo do gênero, eles são meramente teóricos, digamos assim. Essa me parece uma crítica que atravessa o livro. Essa é até interessante, pensar esse lugar da teoria vivida. Agora, outro aspecto que aparece, que isso eu acho que ecoa aquilo que a gente está falando da Butler, que eu acabei de falar sobre a Butler, é quando o Sambucê, na página 170, diz que os gêneros bem-sucedidos, integrados e as performances dos bons homos, que são esses homossexuais que foram agora normalizados e tal, e que são essencialmente brancos, ele diz aqui, e que isso seria diferente dessas outras formas, digamos assim, múltiplas, dos corpos que fabricamos, etc., etc., diz o Sambucê. E aí tem uma frase que eu acho sintomática, diz assim, o repertório de gêneros e de possíveis identidades é reduzido ou bloqueado. Ou seja, o gay, ele, ao invés de ser um lugar novo no gênero, vamos dizer assim, uma abertura no que diz respeito à vivência e à performance de gênero, é um bloqueio, reduz as possibilidades. É como se impusesse um lugar específico que é o gay, digamos assim, o bom homo, né? E aí a pergunta que eu acho que de um ponto de vista da Butler seria interessante ser colocada é essa, mas quais são os lugares que não são, por um lado, uma abertura e por outro um bloqueio, né? Quais são as experiências de gênero, as performances de gênero que não são também, em alguma medida, uma cristalização de um lugar, digamos assim, e que pode vir a ser instrumentalizado, imposto de alguma maneira no futuro, né? Então, a impressão é essa, de que você abre uma porta, mas ela é só liberdade, digamos assim. É o caminho que só traz libertação, não traz nenhuma nova restrição, nenhuma nova imposição
e por aí vai, né? Isso eu acho que isso sempre me incomoda, assim, ou seja, essa perspectiva de achar que você vai se transformar de uma maneira que não vai exigir lutas futuras. Vocês estão entendendo? Como se a gente pudesse provocar uma libertação de gênero na qual não vai haver novos lugares impostos. As pessoas vão poder se produzir no futuro de uma maneira completamente sem nenhum tipo de restrição. Que experiência é essa de constituição subjetiva? Não vai haver lugares, ainda que não sejam esses heteronormativos compulsórios que a gente tem hoje, ainda que não seja esses do bom homo, não vai haver lugar nenhum. Que tipo de constituição subjetiva é essa? Eu não consigo conceber constituição subjetiva sem interpelação. Então, nesse sentido, eu penso mais como a Butler. Um momento para eu me achar aqui de volta. Estou falando com o microfone desligado. Você está procurando um lugar aí, Lara? A partir as novas promessas do performativo? Estava aqui com o pensamento no que aí me perdi um pouco. Sim, mas retornando. A autoria vai colocando o Kemp como essa questão do... Nossa, desculpa, professor. Fazer um... Vou continuar comentando aqui, que aí você vai pegando aí na parte do texto. Deixa eu fazer só uma observação pessoal, que é um tempo atrás eu sofri um acidente e aí afetou a minha área da linguagem e às vezes eu fico meio lelé da cuca. Então, se continuar a comentar, eu agradeço muito. Não, pode ficar tranquilo aí, relaxa. Eu vou continuar falando, que aí se você tiver também comentário sobre essa passagem, você me interrompe aí, você pode ficar à vontade. Bom, aqui na sequência desse texto, nessa parte, as novas promessas do performativo, aqui é um diálogo mais direto com a Butler. A gente já vem falando da Butler, então acho que a gente pode passar mais rápido essa parte do texto, mas só apontar para alguns elementos. Primeiro, vai falar sobre duas palestras que a Butler proferiu no Brasil, não é? Esse é um traço curioso, né, que aparece aqui nesse livro. Uma em São Paulo, aparentemente no âmbito aí de um evento organizado pela revista Cult, e que era sobre o tema queer, e uma outra palestra em Salvador, nesse colóquio Desfazendo o Gênero. Isso foi em 2015, eu me lembro de quando essa palestra aconteceu. Eu não tive lá em Salvador nem nada, mas eu lembro de algumas pessoas que foram a Salvador para assistir a Butler e tal. E depois disso, a Butler voltou, né, ao Brasil, a convite do Safatli. Não sei se vocês lembram disso, acho que foi em 2017 ou 2018, foi por aí, e que teve uma repercussão grande. Foi aquele negócio dos caras que apareceram queimando umas imagens da Butler como se fosse uma bruxa. Vocês lembram desse negócio? Rolou isso, assim, isso foi mais recentemente. Acho que foi a última vez, até porque esse último tempo aí não está tendo nada presencial, mas acho que foi a última vez que a Butler esteve aqui no Brasil. Enfim, as vindas dela são meio polêmicas, né? Tem essa aqui de 2015 e essa outra aí de 2018, que eu saiba. E, ok, quanto o que o Sambucê está sugerindo aqui é o seguinte, que na palestra lá de São Paulo, a Butler meio que fala dos queers, usa um discurso que seria um discurso próximo desses coletivos queers, uma crítica ao direito, uma defesa das formas extralegais de resistência, uma defesa do que a Butler estava chamando lá de a liberdade de se mover e falar, ou o direito de mobilidade, e parará pororô.
Mas que, no final das contas, a sugestão que o Boursier faz é de que isso só estava sendo dito ali porque o tema proposto era queer, porque quando não pedem para ela falar de queer, a palavra queer nem aparece, digamos assim, que é o que aconteceu em Salvador, na palestra de abertura, quando ela chegou para esse evento, Desfazendo o Gênero, e que a Butler, nem teria falado nada sobre a questão queer, tá? Uma ausência do queer. E que essa ausência seria sentida nos trabalhos da Butler de uma maneira geral, nos mais recentes, sobretudo. Isso é o que o Sambucet está dizendo. E o Sambucet está o tempo inteiro dando umas cotoveladas, digamos assim, né? Tem umas indiretas assim no texto que ficam muito visíveis. Uma, por exemplo, que aparece na passagem aqui na página 172, é dizer que, ao contrário da Butler, os movimentos queer, transfeminista, conhecem bastante em termos de ações extrajudiciais, etc. Como se fosse assim, a Butler está falando dessa resistência para além do direito, mas ela, tipo assim, ela não tem esse lugar de fala, né, vamos dizer assim. Ela não é essa pessoa que está agindo, realmente fazendo uma resistência para além do direito. Pelo contrário, ela está lá confortavelmente na Califórnia, professora, bem-sucedida e tarará, e que tem um lugar também desse bom homo e tal. Então, não é ela que está diretamente, ela está falando disso, mas ela não vive isso. Parece que tem uma crítica que faz lembrar a ideia do lugar de fala. Esse não é o seu lugar, não é? Você quer comentar aí, Isabel? Sobre essa questão do Butler não citar queer, nem nada disso, eu acho interessante, assim, porque é uma coisa que ela nunca quis, na verdade, né? Então, ela não é a porta-voz da teoria queer. Na verdade, a teoria queer, todas as teorias que vêm a partir, né, disso, se valem do trabalho da Butler, muito pela essa origem pós-estruturalista, mas ela nunca se colocou dessa forma. Eu lembro de uma entrevista, que ela é polêmica também, várias coisas, né? Aí eu lembro de algumas falas, assim, dela falar que não é feminista, assim, né, num sentido propriamente de uma linha, vamos dizer assim. Aí eu lembro de uma entrevista que ela vira e fala, assim, que começaram a chamar ela de pós-feminista e utilizar o trabalho dela para desinstituir pensamentos feministas. Aí ela vira e fala que, olha, se for para eu ser pós-feminista, eu sou feminista sim. Muito feminista, porque o que eu faço é uma crítica interna ao feminismo, né? Então, assim, eu tô ali dentro, né, com as feministas para repensar o feminismo. Não me chamem de pós-feminista. Então, acho que essas posições dela, muito de não se colocar em certos lugares, faz com que ela seja muito criticada nesse sentido mesmo. E aí, a segunda coisa que eu ia falar, eu esqueci, você estava falando... O que você falou? Qual foi a sua segunda fala mesmo? Tá desligado seu microfone. Seu microfone tá desligado, Marco. Eu estava falando desse lugar de fala, dela não ser uma ativista que age ou resiste extralegalmente. Da questão do direito, eu lembrei da disciplina que a gente fez com você e o Anditias no semestre passado. Acho que foi na disciplina isso, que ele comentou uma questão de achar que Butler faz uma defesa assim muito direta ao direito, né? Principalmente nesse último Corpus em Aliança, que A noção do direito a ter direitos, né? Direito a ter direitos. Então, acho que essa crítica aqui é bem nesse sentido também, né? Também, o Sambucet faz uma crítica parecida com aquela que o Andit estava fazendo, né? Só que, da mesma maneira que lá no debate da disciplina eu entendo que não é isso que a Butler está defendendo, não é o direito, né? E, nesse sentido, não é à toa que ela expressamente diz isso nessa palestra de São Paulo, né? A insuficiência do direito como uma ferramenta para esse tipo de luta, e isso aparece em vários momentos. O termo direito a ter direito pode ser uma apropriação infeliz que ela fez, mas é um termo da Hannah Arendt, que ela usa para dizer que há uma luta, que não é uma luta por direito, mas uma luta anterior, pelas condições que são necessárias, mínimas, digamos assim, que tornam a vida possível, digamos,
E essa luta por essas condições é uma espécie de luta por um direito a ter direitos, ou seja, é anterior ao direito. Ela não está querendo dizer que isso é uma luta jurídica, né? Eu acho que o termo talvez engane, né? Porque ela está falando direito a ter direito, ela está lutando por um direito? Não, ela está lutando por uma condição anterior a qualquer demanda jurídica, digamos assim. Eu, pelo menos, leio dessa maneira, e é assim também que a Hannah Arendt usa essa noção do direito a ter direitos, como se fosse uma questão prévia a qualquer luta política, né? Política nesse sentido, né? do defesa, né? Ou reivindicação por direitos. Enfim, então eu não vejo a Butler. No debate da disciplina, você deve se lembrar que eu já tinha dito isso, inclusive peguei algumas passagens do último livro da Butler, justamente em que ela está falando desse direito a ter direitos, para mostrar que é esse o entendimento da Butler, né? Ou seja, não é uma defesa da via jurídica ou do direito como uma ferramenta para essas lutas, não é nada disso. É mais uma questão prévia. Existe uma crítica dentro do texto até o próprio termo vulnerabilidade, né? Tem essa passagem em que ela diz que não há razão para adicionar o termo vulnerabilidade na matriz queer, porque ela é feita de raiva, resistência e performance. E aí existe essa completa negação do direito e das leis, como se não fosse necessário para o queer se valer dessa jurisdição. É totalmente antagônico. Só um outro comentário aqui, né? En passant, no texto, na página 173, o Sambuceer fala assim, né, que tem esse lado dialético hegeliano e essa concepção, né, dominadora, entediante da intersubjetividade em Butler e tal. Bom, para quem não sabe, a Butler, de fato, escreveu uma tese de doutorado sobre a teoria do reconhecimento em Hegel, né, sobre aquela dialética, chamada dialética do senhor do escravo, que está na Fenomenologia da Moral, esse é um tema que ela explora, né, em outros textos também. Só que esse tipo de crítica, o lado dialético hegeliano, entediante, tipo assim, tudo bem, você não gosta, mas isso não é uma crítica, convenhamos, né? Vai entender o que é que o Hegel estava dizendo, inclusive a teoria do reconhecimento é uma das coisas mais interessantes que existem na fenomenologia do espírito. Você não precisa gostar do sistema, do projeto hegeliano para reter, que é o que a Butler se propõe a fazer, para reter alguma coisa daquilo, para pensar o processo de constituição subjetiva. Essa que é a apropriação que é feita. Agora, enfim, parece que assim, é claro que cabe discussão e crítica em relação a qualquer apropriação, mas simplesmente dizer que é dialética hegeliana entediante, eu acho que revela uma espécie de leitura pouco caridosa. Tipo, quando você começa a ler um autor, aí ele cita Hegel e fala assim, eu não gosto disso, né? Acho chato, e aí eu vou falar mal. Tipo, evita de falar, já que você não gosta, não entende e acha chato, fala de outra coisa, então... Ou então, eu não preciso falar sobre todas as coisas, não preciso falar de um filósofo que eu acho chato e entediante, eu prefiro não falar sobre ele do que falar qualquer bobagem, sabe? Porque, afinal de contas, eu não estou aprofundando aquilo. Enfim, então acho que entra esse preconceito, né? O Hegel, né? Aquele filósofo lá, alemão, né? Conservador, e que obviamente foi super eurocêntrico, machista, etc. Enfim, tudo isso, e aí pronto, né? Bom, fala aí então, Isabela, você está com a mão levantada. É porque a Lara falou sobre essa parte da crítica à vulnerabilidade, à precariedade. Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre ela, que está na página 175 para 176. Aí no final, assim, não vou ler tudo porque é muita coisa, mas mais para o final da página da 175, você fala, né? Especialmente porque esse desejo de manter o sujeito despojado, mas também vulnerável ou precário, como se todos esses atributos do sujeito fossem sinônimos, leva a um pensamento circular. Despossessão ou vulnerabilidade ou insegurança são as condições para a possibilidade de luta, resistência, performatividade, mas também para o resultado desejado. Mas quem, sendo vulnerável, assumindo que ele e ela se definam assim, quer se identificar como vulnerável para resistir à vulnerabilidade ou precariedade. Enfim, eu fiquei meio
assim, pistola nessa parte, porque eu acho que na discussão sobre vulnerabilidade e precariedade, primeiro, a Butler está dizendo que né, essa condição compartilhada da precariedade é uma potência para a resistência. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais que ela fala. E segundo, porque ela questiona muito bem o que significa a vulnerabilidade, né? Qual que é a condição do feminino enquanto vulnerável e os problemas disso. Então, tipo assim, a própria gramática, né, do que a gente entende como vulnerável ou não é complicada e deve ser reformulada. Então, parece que eu achei que foi injusta essa crítica mesmo. Não, outra coisa, Bela, do jeito que está sendo dito aqui pelo Sambucedo, dá a impressão que vulnerabilidade ou precariedade são identidades, ou seja, como se as pessoas, porque o argumento da Butler era o seguinte, ao invés de pautar as lutas por identidades, a luta gay, a luta feminista, a luta sei lá o que, etc., ao invés de usar o lugar dessas identidades como o ponto de partida de uma luta ou reivindicação, buscar coalizões ou alianças mais amplas entre diferentes grupos que são precarizados, que são colocados nesse lugar do abandono, da opressão, etc., e o que unifica esses diferentes grupos, o que permite essas alianças mais amplas, é a vulnerabilidade, é justamente o fato de serem todos eles produzidos como vidas precárias e tal. Então, essa vulnerabilidade junta, né, permite alianças mais amplas. Agora, se colocar no lugar do vulnerável ou do precário, não quer dizer que eu me identifico como vulnerável, a pessoa continua se identificando como sei lá, o árabe discriminado na Europa, por exemplo, ou como a mulher feminista, a lésbica, a LGBT, os lugares da identidade permanecem, só que não vai ser a partir desses lugares que a luta vai se organizar, é só isso. E a vulnerabilidade não é uma identidade a mais, é uma aliança entre os diferentes grupos que estão colocados nesse lugar do abandono. E tanto é que a principal luta que unifica esses grupos são pelas condições de vivibilidade, digamos assim. E essa defesa das condições está claro que não é uma luta setorial, digamos assim, uma luta de todos os vulneráveis, não é de uma identidade específica. E aqui a crítica, pelo que eu entendi, seria circular por causa disso. As pessoas, para se unificarem, precisam se colocar no lugar do vulnerável, e ao se colocar no lugar do vulnerável, você teria uma luta, digamos assim, de uma nova identidade, agora o vulnerável. E por isso você não sairia, digamos assim, do lugar, não é? E eu não vejo dessa maneira, eu não consigo ver a precariedade ou vulnerabilidade como identidade, eu vejo como uma aliança maior entre diferentes grupos, né? E por isso que é mais potente politicamente também, e essa é uma das defesas dela. Eu tinha visto que aquele evento da CUT que é citado, inclusive, que você estava no evento também, né? Só que justamente foi bem anterior ao livro, mas no momento em que eu estava assistindo o vídeo, eu estava quase esperando o momento em que ia falar mal da Butler, de tão tendenciada pelo livro que eu estava. Indo mais para frente, tem esse momento em que a autoria vai falar novamente da gestão da diversidade, das identidades gays, e aí ela coloca que existem identidades e identidades gays, que existe uma superior e uma inferior, e que... Minha mãe interfonou agora, só um minuto. Tá, vai lá que eu vou conversando. Bom, gente, nessa passagem aqui continua essa crítica da Butler, e tem uma crítica que é curiosa, ao termo ocupação, vocês viram aqui, né? O Sambucedo sugere que ao invés de ocupar, a gente deveria lutar por desocupar, né? Ao invés de occupy Wall Street, deveria ser disoccupy, né? Unoccupy, na verdade, né? Unoccupy Wall Street. E até entendo, assim, essa é uma questãozinha, assim, é claro que é mais terminológica, mas
a ocupação faz parte dessa retórica semântica, a lógica, a visão dos colonos, dos militares, né? Como diz o Sambucê, dos muitos ativistas brancos euro-americanos. Enfim, eu me lembro da ocupação, que eu cheguei a participar, ir lá e tal, várias vezes, da Fafiche, da UFG, que durou um período, né, em 2016, e naquela época não havia essa percepção de que o termo ocupação poderia ser visto como uma lógica, digamos, do colono, uma lógica militar. Mas, enfim, eu vejo a palavra ocupação talvez com uma semântica mais rica do que só isso, né? Ocupar é também fazer seu um determinado espaço, né? No sentido de se fazer presente num espaço, né? Mas eu entendo, tem essa acepção também, não sei se no português, mas eu acho que isso é geral, ocupar não é só militarmente, ocupar é também no sentido de fazer, tipo, se apropriar de um espaço, fazer dele um espaço seu, se sentir digamos, parte daquele lugar, né? E não um estranho, um estrangeiro naquele espaço. E tanto que mais para frente no texto é mencionada a ocupação que ocorre dentro dos banheiros, né? Eu acho que menciona uma ocupação que teve no Brasil, inclusive, e tem um videozinho no YouTube que eu não consegui entender, porque boa parte era em francês, a imagem também era muito difícil de acompanhar, mas fala dessa ocupação no banheiro e faz todo um comparativo do simbolismo do que é o banheiro, do que são os banheiros, a diferença dos banheiros femininos e masculinos, em que o feminino tem toda aquela dimensão da privacidade, que é extremamente separado, e aí faz até uma comparação de como as mulheres não poderiam fazer xixi como os homens, compartilhando desse espaço do banheiro. Bom, outro ponto que aparece aqui, só para a gente ir avançando, que daqui a pouco a gente tem que finalizar, né, por causa da aula da pós, que vai começar em breve, mas também uma crítica que é feita pelo Sambucê, esse slogan feminista, meu corpo, aqui está como meu corpo pertence a mim, só que o slogan mais popular no Brasil é meu corpo, minhas regras, né? Mas que é um slogan que, segundo ele, é contaminado pelo liberalismo ou individualismo. Bom, de fato tem uma certa ambiguidade nesse slogan, né? Que é uma ideia de uma espécie de, primeiro, o pertencimento do corpo a si mesmo como se fosse algo da ordem da propriedade, algo do tipo assim, se o dinheiro é meu, faço o que eu quiser, né? Algo tipo assim, o corpo é meu, faço o que eu quiser, uma lógica que parece individualista no certo sentido, né? Mas, por outro lado, o que o Sambucê sugere é que a luta seria mais uma saída, né, fora dessa lógica da posse, né? Então, portanto, não é tratar o corpo como mais uma propriedade, mas sair da lógica dessa posse, dessa propriedade sobre o corpo, essa mentalidade do proprietário. Bom, é interessante, mas, por outro lado, eu entendo também esse slogan, meu corpo, minhas regras, como uma tentativa de fazer frente a uma investida de uma sociedade extremamente machista que fica o tempo inteiro disciplinando, o tempo inteiro impondo regras sobre, especialmente, o corpo das mulheres, né? Enfim, então, mas não deixa de ser uma provocação interessante, como fazer frente a isso sem compartilhar dessa lógica proprietária, né? Mas é que eu acho que nessa crítica, assim, ele fala da lógica proprietária, mas acho que tem um cansaço da militância mesmo com esse próprio bordão e tudo que ele carrega e o nível do debate, sabe? Porque, de repente, o meu corpo, minhas regras não é mais sobre machismo, não é mais sobre aborto, criminalização do aborto, não é mais sobre a exploração de corpos de mulheres negras, não é mais sobre nada disso, é sobre, tipo, só não toque em mim, sabe? E aí, então, acho que é mais nesse sentido de uma fadiga militante mesmo, de que o feminismo que chega na galera, assim, em massa, é um feminismo que pouco tem esses questionamentos mais profundos. E aí, acho que essa questão da propriedade, ela vem como uma dimensão interessante, né?
de pensar como se a solução do problema de gênero fosse simplesmente eu ter as minhas regras do meu próprio corpo respeitadas, e não discutir isso num campo político mais amplo. Tinha visto esses dias um tweet que foi bem polêmico, que era de uma mulher falando supostamente assim do direito a se depilar, seria tipo, meu corpo, minhas regras, logo eu exijo ser deixada em paz e me depilar. Então seria assim a apropriação desse bordão pelo liberalismo para manter a própria norma, as regras que já estão lá. São assim, meu corpo mais as regras as quais são na verdade sociais, não minhas, não reflexivas, críticas, as regras as quais eu assimilei e reproduzo com satisfação. A gente vai precisar finalizar, né? Mas só esse final do texto, assim, vai desenvolver mais essas críticas da Butler, é uma intelectual distante, desconectada de movimentos sociais, parará, pororô. Além disso, vai dizer que vai contrapor, o que o Sambucê faz é contrapor a essa política da Butler, que seria mera teoria desconectada da prática, e o que o Sambucê chama desse queer matriz, nessa maneira queer e transfeminista de resistir, e aí dá exemplos do coletivo, né, ACT UP e tal. E aí fica claro essa tônica do Sambucê, que é realmente se colocar como como ele diz, ele diz o termo, como é que é? Teoria vivida? É isso mesmo, teoria vivida. Claramente o Sambucê se coloca desse lugar, né? E faz aquela crítica que a Isabela já comentou, a Butler como alguém que fala do direito de aparecer, de se mover, uma lógica do direito, tarará, a gente já comentei sobre isso, acho que é uma crítica injusta em vários aspectos, e faz também a crítica de que a Butler ainda estaria na lógica do reconhecimento, da proteção de direitos, né, uma lógica mais reformista, um feminismo reformista, um liberalismo gay, e por aí vai. Essas basicamente são as críticas. E no final, há uma sugestão, mas que não é trabalhada, que me ficou enigmática para mim, que o Sambucê faz da seguinte maneira, dizer que ele fala dos transexuais brasileiros, né, que são baleados como coelhos, né? Achei forte a expressão, mas é isso mesmo, né? É o país que mais mata trans no mundo. Mas o que o texto termina dizendo é que o ângulo certo de ataque contra o neoliberalismo, essa é a última frase desse capítulo, não é a precariedade ou a vulnerabilidade, mas sim o trabalho. E aí, para mim, ficou enigmático, assim, um pouco, porque, tudo bem, eu não vou unificar as lutas ou organizar a ação de resistência pela noção de precariedade, que é o que propõe a Butler, mas pelo trabalho, né? Eu até entendo um pouco o que o Sambucê está chamando de trabalho, etc., mas não ficou claro para mim, assim, como seriam exatamente essas lutas, como elas se articulariam, qual a capacidade que elas têm realmente de formar essas alianças, quais exemplos, enfim. Então, ficou mais uma espécie de outra proposta, mas ainda não desenvolvida, ou pelo menos para mim, não claramente delineada. Não sei se vocês veem mais claramente o que seria essa luta organizada em torno desse trabalho, dessa nova concepção de trabalho. E o que é a greve de gênero também, né? Porque a parte que eu achei mais interessante do fim do texto é um momento em que ela coloca como existe a greve dentro da universidade, existe não, né? De que se propõe a greve dentro da universidade, de não conceder mais esse próprio trabalho, que é o trabalho de conceder as experiências, o seu conhecimento e ceder isso a outro profissional que vai sistematizar isso enquanto um estudo. E aí, nessa parte, eu consigo entender bem como é que está sendo colocado, qual é a greve que vai ser feita. Mas, de um modo geral, fica difícil de materializar sobre o que é
essa greve dentro do trabalho. Tem algumas propostas que são muito interessantes também sobre como o corpo deveria supostamente ser mais voltado à utilização do prazer, do tempo, e não do trabalho e da doença. Acho isso muito interessante também, que ele fala que atacar gênero seria voltar o corpo para o prazer e não para o trabalho. Mas muitas lacunas em torno disso, como não trabalhar no Brasil. Inclusive, até a própria questão da palavra greve, faz greve quem tem trabalho, né? Faz greve quem acessou esse patamar de ter um trabalho. Mas trabalho é muita coisa, quase tudo, praticamente tudo é trabalho aqui para o Sambuceê. E tem várias formas de trabalho, remunerado, não remunerado, livre ou não, etc. Verdade. Né? Então, nesse sentido, a greve tem uma acepção muito mais ampla, não é a greve do trabalho no sentido tradicional, não é? É uma espécie de bloqueio, digamos assim, de uma captura da nossa vida e que, inclusive, invade esse trabalho que não é reconhecido como trabalho por não ser remunerado, por exemplo. Mas, enfim, não deixa de ser interessante essa reflexão sobre a noção de trabalho, a própria greve proposta aqui, a greve de gênero, mas, mais uma vez, também não fica muito claro para mim a capacidade que isso tem de formar amplas alianças, né? Isso que é a questão. Acho que vai ser o próximo capítulo mesmo. Até comentei no chat, assim, parece ser mais propositivo, né? E pegar exemplos, assim, de coisas que acontecem para dizer que isso é greve. Começa, então, o que faz a greve, né? Pois é, termina o capítulo e o título do próximo é esse. Então, o que fazemos durante a greve? Então, tá claro que deve ser, eu estou falando, né? Que não apresenta, mas calma, né? Falta um capítulo. Eu vou ler depois para poder não ficar com essa sensação de que não entregou o que prometeu, digamos assim, né? Às vezes está lá no último capítulo, né? Eu vou ler depois esse último capítulo, mas vai ser fora do grupo, porque hoje é o nosso último encontro do semestre. Queria então finalizar, né? A gente tem que finalizar porque eu tenho aula daqui a pouco, mas finalizar dizendo que foi um prazer. Obrigado, Lara, pela apresentação aqui hoje. Para o pessoal que acompanhou também, foram 3 ciclos, né? Então a gente leu várias coisas, terminou com esse trabalho do Sambuceê, e a gente espera voltar no próximo semestre também. Vamos fazer uma pausa agora, a gente vai ter férias na universidade, mas a partir de outubro, no meio de outubro, a gente pode retomar os estudos e aí propor novos trabalhos. A fila de leitura, para mim, ela nunca diminui, ela só aumenta, né? Na hora que eu tiro uma leitura, entra 3, né? Então, é um negócio meio angustiante, eu não posso nem pensar nisso, assim, no que eu tenho que ler ainda. Mas, enfim, a gente faz uma seleção, depois a gente conversa e monta um novo cronograma e dá continuidade. Espero contar com todo mundo aí, a participação de todos e todas aí pela frente, tá bom? Inclusive você, Isabela, né? Porque você defendeu que você vai sumir, como dizem os mutantes, não vá se perder por aí. Com certeza. Gente, foi ótimo esse semestre com vocês. Quem lê, se lê, né, esse último capítulo, mandem lá no grupo as impressões que a gente pode conversar pelo WhatsApp mesmo, né? E aí vamos tirar umas férias e descansar um pouco também, que estão precisando. Precisamos todos de férias, vamos descansar, mas, enfim, a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, trocando informações, e a gente se vê mais para frente, então, gente. Um beijo para todas e todos, então, até mais, então. Bye, bye. Boa noite. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigado. Falou, valeu.